Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai ter, por enquanto, uma participação especial do Sanzinho, que está com o cone da vergonha, porque precisa, né, filho? O vídeo de hoje é sobre a importância de você se autoconhecer e de você entender os seus limites. Que isso é algo que eu venho aprendido a duras penas apenas agora, com 30 anos. Será que eu consigo aprender isso? Porque isso de uma forma que não fique ridículo. Tá ridículo, né? Mas é o que a gente tem pra hoje. É o seguinte, eu percebi que no outro vídeo eu fiquei com o negócio na cara, assim, o tempo todo. E aí eu não quero fazer isso hoje. Então, é isso. Desde que eu perdi a minha mãe, eu sinto que eu venho aprendendo várias e várias coisas, sabe? Muitas coisas eu sinto que... Não sei. Não sei se é o poder divino, não sei se é o poder do luto, eu não sei se é o poder da minha mãe, onde quer que ela esteja. Mas eu sinto que várias coisas que eu lutei durante toda a minha vida psicologicamente, eu tenho tido vários avanços no decorrer desse um ano. Pra mim é muito surpreendente, é como se fosse um tapa na minha cara dizendo, querida, já, chega, sabe? Você passou 6 anos, 6 anos não, você passou 30 anos da sua vida lutando contra isso, agora tá na hora de você, né, seguir em frente. E tem sido muito interessante, porque, digamos que semana a semana, dia a dia, eu venho aprendendo muito mais sobre mim mesma do que eu jamais aprendi. Então, por exemplo, de coisas básicas, por exemplo, eu sempre usei muitas roupas de personagem, desenho, pipipi, e isso não é uma crítica, tá? Isso era algo que eu amo ainda, eu acho muito legal, mas era algo que eu sempre quis. Mas eu sempre queria usar umas roupas diferentes, tipo essa, ou um estilo mais, que fosse um equilíbrio entre roupa de desenho, mas com certo estilo, e eu nunca consegui. Sempre ficou muito ou infantilizado para uma mulher adulta, ou muito adulto demais, eu nunca consegui encontrar o equilíbrio. E aí, recentemente, eu venho aprendendo a tipo, não, isso aqui fica legal. E por mais banal que seja, eu dei um péssimo exemplo, pra mim fez muita diferença. Eu gostar de, por exemplo, roupa de desenho, mas ela não precisa estar, sabe, com os 5, não sei quantos ursinhos carinhosos tem, mas com todos os ursinhos carinhosos. E aí eu usar com uma saia nada a ver, etc. E não é uma crítica pra quem faz isso, mas não é o meu estilo, entendeu? Eu não conseguia deixar isso estiloso. Eu ficava ou infantil, estranho, ou ficava muito adulto de um jeito que eu não queria, sabe? Tipo, meio businesswoman, e assim, não é o meu jeito. Não consegui encontrar quem eu era do jeito de me vestir, resumindo isso, um ponto. E agora eu comecei a entender. E eu também digo isso em estilo de casa, e aí eu também comecei a entender isso em coisas mais profundas no quesito amizade. Que aí é onde pega o meu ponto-chave. Eu sempre quis agradar todo mundo, porque eu tinha medo que as pessoas fossem embora da minha vida. E eu machuquei muita gente por causa disso, e eu me machuquei muito por causa disso, porque eu tentava me moldar às expectativas dos outros. E recentemente eu comecei a entender que não preciso fazer isso, mas mais importante do que isso, eu comecei a entender realmente quem são as pessoas que estão na minha vida, sabe? Quem realmente está aqui por mim e pra mim, e que eu também estou aí pra elas. Tem muito tempo vendo os meus pais sendo pessoas isoladas, assim, eles não tinham muitos vínculos sociais, etc. Eu fiquei a vida inteira falando, não, eu tenho que ter muitos amigos, eu tenho que ter muitos amigos, eu tenho que ter muitos amigos, eu tenho que fazer milhões de amizades no resto da minha vida, eu tenho que ter 1.999 milhões de amigos. E uma fase eu fui assim, e eu fui muito feliz nessa fase. Só que depois de tudo que eu passei, né, luto, etc., e eu fui amadurecendo, eu vi que eu não sou mais essa pessoa que precisa de milhões de amigos. E tá tudo bem. Só que eu não tava entendendo isso comigo mesma. Doido. Eu tenho entendido isso. Eu tenho entendido que... Porque eu tava num conflito muito grande. O meu conflito era, eu sempre quis ter 1.000 milhões de amigos. Só que o meu lado agora estava dizendo, você não precisa mais ter 1.000 milhões de amigos. E tá tudo bem quem tem 1.000 milhões de amigos. A questão é que eu não precisava mais ter 1.000 milhões de amigos. Eu precisava só ter o meu núcleo, sabe? E só que eu tava duelando comigo mesma, dizendo, não, mas você precisa. E um outro lado meu dizendo, não, você não precisa. E eu não conseguia entrar num consenso comigo mesma do que eu realmente queria. E eu sofri muito nos últimos anos com isso. Porque eu fui me afastando naturalmente de algumas pessoas, mas eu achava que eu não podia me afastar. Independente do motivo. E eu achava que eu não devia ter me afastado, ou que eu não podia me afastar, porque isso ia contra ter 1.000 milhões de amigos. E então... Essa semana agora que passou, eu entendi que eu não preciso ter 1.000 milhões de amigos. Porque essa Marina que eu sou hoje, não precisa ter 1.000 milhões de conexões. Ela é feliz com os amigos que ela tem, sejam eles poucos, muitos ou etc. Eu sou feliz com o número que eu tenho e eu não preciso de mais.
E eu não preciso ficar sofrendo por causa disso. E quando me caiu essa ficha, foi como, não sei, foi como se os anjos tivessem cantado, sabe? Foi, meu Deus, foi uma revelação pra mim. E isso pode ser muito óbvio pra muita gente, mas eu sofria tanto com essa questão que ter caído em mim foi muito bizarro. E eu acho que aí também veio o ponto que eu quero chegar do quão é importante você ter esse autoconhecimento, de você realmente buscar isso. E de por mais que muitas vezes você vá e você fique batendo a cabeça na parede, então busque outra tática. Busque outro tipo de terapia. Não sei, mas não desista. Eu faço terapia há 10 anos. Nos primeiros anos da terapia, eu fiz, acho que, psicanálise. Eu bati minha cabeça na parede, eu ia e não adiantava nada. Foi depois de uns 2 anos que começou a fazer efeito. E aí eu comecei a me medicar na época. E assim, nos últimos 8 anos, então, eu vim avançando em vários pontos. Mas eu acabei de descobrir novos pontos e estou trabalhando em pontos que eu já tinha descoberto, mas eu não estava fazendo associação. Então, assim, é extremamente importante. E é muito importante quando você começa a entender quem você é e quando você começa a aceitar quem você é e ser feliz sendo quem você é. E eu sinto que é nessa fase que eu tô entrando agora e é assim, sabe? É bizarro, mas é muito bom. Então, era isso que eu queria comentar hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Like, subscribe, não, mentira. É isso, galera. Uma ótima semana. Paz bem.